Oi, galera! Ai, Tia Ni, matemática de novo. Prometo que vai ser fácil. Se vocês prestarem atenção, aliás, se vocês começaram a prestar atenção na aula da pizza, essa daqui vai ser muito mais fácil. Sabe por quê? Eu e a Tia Dani estamos aqui tentando facilitar o entendimento de vocês na matemática. Isso mesmo. Tá? Então, a primeira aula foi uma introdução especificamente desse início do módulo, tá? Mas eu vou explicar novamente. Então, na página 232, nada mais é a explicação do que eu já fiz no anterior, tá? Na aula de ontem junto com a pizza, tá? Vocês conseguiram fazer a atividade que estava lá? Eu tenho certeza que vocês conseguiram, porque a gente foi parte a parte explicando, tá certo? Então, aí está assim, números na representação fracionária. Quem não entender, por favor, comunique a tia Ana Cláudia, a tia Fernanda, e a gente vai ver o que a gente consegue ajudar vocês. Mas a gente está aqui para ajudar. Vocês estão vendo aí, né, que no cotidiano existem inúmeras situações as quais as pessoas usam os termos metade, a terça parte, a quarta parte, a quinta parte, a 10ª parte. Lembra que a gente foi falando da pizza uma a uma? Exatamente isso. Esses termos trazem a ideia de números que podem ser representados na forma de fração, tá? Então, a terça parte é quando eu divido algo em 3. A quarta parte é quando eu divido um todo em 4. A quinta parte é quando eu divido o todo em 5, tá? Olha a menininha aí. Dividi meus livros em 3 partes iguais. Agora vou arrumar na estante a terça parte deles. E aí? É a terça parte, a última parte, ou a primeira parte, uma das partes. Se ela pegou a quantidade de livros e dividiu em 3 partes, ela vai guardar uma parte, tá? A terça parte, uma das 3 partes divididas, correto? A mamãe falando para a menina, ponha na panela a quarta parte da xícara de azeite. Então, ela pegou a xícara, dividiu em 4 partes e uma das partes, ou seja, a última partezinha ali, ela vai colocar a quantidade de azeite e vai colocar na receita, certo? O motorista, vou colocar combustível até a metade do tanque. Gente, pega uma laranja, divide ao meio, você tem a metade da laranja, né? Sabe aquela cara metade? Aquela que completa, tá? Então, você tem a laranja, quando você corta o meio, você tem um meio e um meio, certo? Um todo que foi dividido ao meio, que é metade. Então, cada parte é considerada metade. Eu tenho chocolate, eu divido, eu tenho metade. Delícia. Metade, exatamente. 10 centavos é a quinta parte de 50 centavos. Olha que legal esse menino. Ele tem 50 centavos em moedinhas de 10 centavos. Então, quantas moedinhas são? São 5 moedinhas de 10 centavos para dar 50. Então, aqui é 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 e 1/5. Então, ele pegou uma. Essa uma representa a quinta parte de 50 centavos, certo? 1 centavo é a 10ª parte de 10 centavos, é a mesma coisa. Então, ó, eu preciso de 10 moedinhas de 1 centavo para dar 10. Então, 1 centavinho só é a 10ª parte de 10 centavos, correto? Espero que estejam entendendo até aqui. Agora, o trocar ideias, prestem muita atenção nesse. Camila está registrando em uma tabela a quantidade de folhas de papel, todas de mesma medida, que há em alguns envelopes. Observe a imagem. E você, como faria para registrar numericamente a metade de uma folha de papel? E aí, como vocês fariam? E agora, como faço para representar numericamente a metade de uma folha? Então, eu tenho um todo, né? Lembra que a tia Nia, a tia Dani falou? A gente tem um todo, metade e metade. 1/2 e 1/2. A tia coloca aqui do lado, ó. Tem um meio aí.
que significa 1 sobre 2, se chama 1 meio ou meio, tá bom? Isso é numérico. E essa é a forma numérica de se representar a metade de uma folha. Como se eu tivesse, como quisesse também representar a metade da laranja numericamente. É 1 meio, tá? Ok? Então, a parte de cima é sempre a quantidade e a parte de baixo em quantas vezes foi dividida, tá bom? Partes de um todo. Então, tudo aquilo que é inteiro, eu chamo de todo, é o meu todo referência. Então, esta folha aqui é o meu todo referência, correto? Certo? Até este momento, você trabalhou com quantidades de objetos, de frutas, de pessoas, uma folha, 50 laranjas, 3 crianças, que podiam ser representadas a partir do sistema de numeração decimal. Neste módulo, você vai aprender a representar numericamente partes iguais de um todo referência, como metade de uma folha, 3/4 de 60 laranjas e etc. Olha que importante que está aí na página 233. O todo ou todo referência pode ser uma folha de papel, uma coleção de adesivos de coração, 7 chocolates que serão divididos em partes ou grupos iguais. Ao dividir o todo referência, lembra que a tia Aninha dividiu a pizza no todo referência? Em partes iguais, cada uma dessas partes representará uma fração do todo. Então, por exemplo, eu dividi a minha pizza em 8 partes lá, não foi? A primeira vez? Cada parte daquela pizza é uma fração do meu todo referência. Eu fracionei, eu dividi. Então, cada parte de 8 é 1/8, tá? É assim que eu falo, é assim que eu tenho que representá-lo, tá? Então, papai comprou a pizza. Ai, meu amor, eu quero... Serve o papai? Eu quero 1/8 só dessa pizza. Quantas fatias você tem que dar para o papai, então? Uma fatia. Aí chega o seu irmão mais velho e fala assim, eu quero 2/8. E aí, quantas fatias ele quer? 2 fatias de 8. Aí você vai falar assim, guloso você, né? Entenderam, gente? Na página 234, continua a explicação. Observe alguns exemplos de números na representação fracionária, ou seja, o número representado em fração. A metade pode ser representada pela fração 1 meio. 1 sobre 2 eu leio. Não é 1 sobre 2, eu estou falando porque está numericamente. Mas na frente aí tem em vermelho 1 meio, tá? Então, quando vocês verem um número dessa forma, é 1 meio, tá? A folha de papel aqui é o todo referência. Lembra que eu tinha falado da folha aqui? Foi dividido em 2 partes iguais, ou seja, em 2 metades. Lembra da laranja? Cada metade da folha aí, ela é, como que eu vou falar? 1 meio. Qual é a fração dela? 1, a linha da fração e o 2. Numerador, denominador. Nós já vamos chegar lá de novo, tá? O todo referência na B agora. O todo referência nesse caso é a coleção de corações. Então aí tem 4 corações, que também foi dividido em 2 partes iguais, ou grupos iguais, com a mesma quantidade. Por isso, cada um dos grupos é representado pela fração 1 meio, tá bom? Então, cada uma das duas é chamada de 1 meio, tá? As que estão de vermelho e as que estão em branco. A fração é denominada de acordo com o número de partes ou grupos iguais em que o todo referência foi dividido, tá? Então, isso eu também já expliquei para vocês na primeira aula, que o primeiro número, o 1 meio, que é o 1 sobre 2, o de cima é numerador, o de baixo é denominador. O de cima, ele indica em quantas partes ou grupos foram considerados, né? Nós pegamos uma parte da pizza
né, uma parte da laranja, do denominador, que indica quantas partes iguais ele foi dividido, tá certo? Então, o de cima é quanto eu peguei, o de baixo é em quantas partes ele tinha, quantas partes ele tem, tá certo? E depois, quando a gente vai falar da terça parte ou 1/3, tá? Eu tenho um todo referência, eu tenho uma barra de chocolate, eu vou dividir ela em 3, o meu todo referência é ela inteira. Quando eu divido em 3, cada parte vai ter o nome de 1/3. A linha da fração, e o 3, que é o denominador, tá? Olha aí na figura de vocês, tem uma parte pintada em verde. Então, esta fração, essa figura pintada se chama 1/3, tá? O todo referência neste outro caso da letra B, tá? É um conjunto de 9 bolinhas. Elas foram divididas em 3 partes iguais, certo? Cada grupo desse de 3 bolinhas é chamado de 1/3, porque o todo foi dividido em 3 grupos e cada grupo representa 1/3 do meu todo, certo? E aí, a gente vai começar a fazer a tarefa. Eu gostaria que vocês fizessem a atividade 1 da página 235, tá? E 236, tá certo? Então, vai ser assim, o todo referência, que nesse caso é o quadrado inteiro que tem aí, está dividido em quantas partes iguais? Esse todo referência, esse quadradão, ele está dividido em quantas partes iguais? B, como é denominada cada parte do todo em relação ao todo referência? Já falei da pizza, já falei dos corações, das bolinhas, tá? Da laranja, como que eu chamo cada parte dessa? Tá certo? E como eu represento ela numericamente? Como posso colocar numericamente? Tá? Faz aí, tenta, tem que tentar, gente. Se a gente não tenta, a gente não aprende. Não adianta ver até a explicação da tia Nívia, mandar mensagem para a tia Dani, para a tia Ana Cláudia, para a tia Fernanda, para mim, desesperado porque não sabe fazer. Tem que tentar primeiro fazer a tarefa, tá certo? 2. Observe a coleção de bolas a seguir. Então, o que ele está pedindo na letra A? Para vocês dividirem esses 2, 4, 6, 8 bolinhas em 4 grupos. Quantas bolinhas? Eu tenho 8 bolinhas. Se eu dividir por 4, quantas bolinhas tem que ter cada grupo? Tá? Escreva a representação numérica das frações em cada item abaixo. Depois escreva a sua leitura. Então, se eu pegar um grupo desse de bolinhas, como que eu represento ele em número? Qual é a fração dele? E como eu leio ele? Escreve com palavras para a tia Nívia. Se eu pegar a segunda bolinha, se eu pegar 2 grupos, como eu represento ele numericamente? Como eu escrevo ele com palavras? Se eu pegar 3 grupos, como eu faço ele numérico e como eu leio? Fácil, hein? E 4 grupos, como que eu represento e como eu leio? Como eu escrevo? Tá? Lembrem-se das nomenclaturas. Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Do 11 até o 99, eu mantenho seus nomes numéricos, 11, 12, 13, 14, 15, mas eu acrescento qual palavra? Que não tem acento. Não, o avô não é avó, é avós. Tem que ser com S no final, porque eu não estou falando de 1, eu estou falando acima de 10. Bom? Então, é 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, ok? 99 avos, certo? Mas aqui vai ser até quarto, tá ok? 3, olha que fácil esse. Pinte 1/4 do todo referência de cada desenho. Quanto que eu tenho que pintar? Ó, letra A, eu tenho aí 4, 8, 12 bolinhas. Quanto que eu tenho de 1/4 de 12? Qual é 1/4 de 12? Quantas bolinhas tem que ter 1/4? Né? Se eu dividir 12 por 4, quantas bolinhas são?
letra C, 1/4 e letra D, 1/4. Tentem fazer, tem que tentar, né, tia Dan? Exatamente. Ok, moçada? Depois a gente volta para explicar isso daqui. Um beijo, tentem. Primeiro tentar. Eu sei que vocês vão conseguir, tá bom? Um beijo.